Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Gabi, eu sou artista e hoje nós vamos testar alguns materiais que a Canson me enviou. Hoje nós vamos pintar a referência de um mar para testar o papel para óleo e acrílico da Canson, as tintas acrílicas da Daler-Rowney e os pincéis da Daler-Rowney também. Todos os materiais são da linha Graduate. Eu comecei testando um pouquinho das tintas num papel para ver como é que elas se misturam, quais cores eu conseguiria fazer com elas. Só aí já deu para perceber que são tintas muito brilhantes, muito vivas e que elas misturam muito fácil também. E bom, para atualizar você, a Canson é uma das apoiadoras oficiais do nosso curso, o seu guia para aprender a pintar. E eles me enviaram alguns materiais para gravação das aulas práticas, mas enviaram também algumas tintas e pincéis para a gente testar. Então cá estou eu. Bom, vamos começar falando sobre o papel. Quando se trata de papel, a Canson entrega tudo, tanto que é uma marca referência não apenas no Brasil, mas a nível internacional. A qualidade é sempre impecável. Esse é o Canson Graduate óleo e acrílico 290 gramas. Então é um papel próprio para técnicas de pintura mais densas. E ele meio que imita a tela, então ele tem textura também. E ele também é muito resistente, você consegue utilizar água, óleo e até mesmo solvente sem ter muita dor de cabeça. Sobre a absorção da tinta, eu adorei a forma com que ela se comporta no papel. Eu já não sei se foi a tinta ou se foi o papel ou se é a junção de dois materiais muito bons, mas eu achei que o acabamento ficou muito brilhante, muito homogêneo e eu consegui fazer textura também com muita facilidade. Para fazer essa pintura, eu não me prendi a um estilo nem a referência. Eu abri sim uma imagem de referência, mas eu não me prendi a ela. E ali no meio do caminho eu decidi fazer uma textura do céu mais marcada, né? Com essas pinceladas mais grotescas na horizontal. E eu achei que o resultado ficou muito bonito. E agora eu queria dar um destaque especial para esse pincel que eu utilizei da Daler-Rowney, que é o número 20. Eu nunca tinha utilizado um pincel tão grande, eu nunca comprei um pincel tão grande quanto esse. Pra falar a verdade, eu não sou acostumada a fazer pinturas muito grandes. Inclusive os meus pincéis são muito pequenininhos, eles são de pequenos a minúsculos, e eu saí muito da zona de conforto para fazer essa pintura, porque eu não sou acostumada a fazer nem pinturas grandes e nem paisagem, e dessa vez eu fiz uma paisagem grande. Eu sei que um papel A4 não é o que você chama de uma pintura gigante, mas as minhas pinturas geralmente são bem pequenininhas, no máximo um A5, então eu gostei de me desafiar para testar um material novo, um material que eu gostei muito e que me auxiliou muito nesse processo de testar algo novo. Mas voltando ao pincel, apesar do tamanho dele, o formato permite que você trabalhe sim alguns detalhes. Óbvio que não é o papel principal dele, até por isso que eles me enviaram um pincel bem fininho, que é o número 1, e ele é excelente para fazer os detalhes. Vocês vão ver que depois eu vou fazer todos os reflexos da água utilizando ele, e ele é maravilhoso. Mas eu achei a qualidade dos pincéis incrível, eu gostei muito da forma com que ele carrega a água e a tinta, com uma facilidade gigantesca. As tintas eu também tentei testar de maneiras diferentes, então eu testei elas mais molhadas, mais secas. Também apliquei tinta molhada sobre tinta molhada para testar como que elas se misturam, como que elas se comportam. E apesar de não ser a minha forma favorita de utilizar a tinta acrílica, porque eu gosto muito dessa textura que a tinta acrílica traz, das pinceladas mais marcadas, eu achei que a tinta se comportou muito bem nesse papel. Algumas tintas que você vai testar, elas acabam saindo quando você aplica uma em cima da outra molhada, e em nenhum momento isso aconteceu. Ela fica sempre muito fixa no papel e traz um acabamento muito bonito. Bom, nessa altura do campeonato eu já tava me achando com o resultado que eu tava conseguindo. Eu não sei vocês, mas eu sempre tive uma dificuldade gigantesca em fazer ondas. Elas nunca pareciam muito naturais e eu gostei muito do resultado que eu consegui nessa pintura. Comecei a fazer também os reflexos mais claros. Essa parte demorou horrores. Uma coisa que eu percebi dessas tintas que eu senti uma diferença de outras tintas acrílicas que eu já tinha testado é o tempo de secagem. A tinta acrílica ela tem um problema que em pouquíssimos minutos você já perde a sua tinta, porque ela já secou inteirinha no seu godê. E essa eu senti que o tempo de secagem dela é um pouquinho mais lento. E eu senti também que ela não escurece tanto quanto outras tintas que eu já testei. Eu gosto muito de pintar com a tinta PVA. Eu sei que não é muito comum você utilizar a tinta PVA para fazer quadros, mas é uma tinta que eu gosto muito, e pelo valor dela ser mais acessível, eu gosto muito de testar estilos novos, pinturas novas, porque se eu não gostar, não vou ter ali um gasto muito alto. E como eu disse, eu gosto muito dessas tintas que trazem textura,
pinceladas mais grotescas para pintura, mas a tinta PVA tem um problema que ela seca, ela fica muito mais escura do que quando ela tá molhada. E algo que eu estranhei nessa tinta de uma forma positiva é que eu não achei que isso acontece. Se você voltar o vídeo agora mais pro começo, você vai ver que eu misturando as tintas no godê, o tom que elas estavam lá é muito parecido com o tom que ela ficou no papel depois de seca. E isso é uma coisa maravilhosa, porque já é uma tinta que seca rápido. Então é natural que você precise recriar alguns tons no meio do processo. E você ter uma noção de como que esse tom fica seco, ser parecido com um tom molhado, é excelente. Então esse foi o resultado da pintura. Se você já testou essas tintas, me conta aqui nos comentários. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E eu tô muito feliz em ter você aqui comigo. Um beijão pra você